Olá, eu sou a Lívia Bretas. E eu sou o Carlos Rodrigues. E esse é o Escolhido Podcast. Seja muito bem-vindo ao Escolhido Podcast. E aqui você vai aprender e entender como Deus pode transformar a sua vida, a sua família e o seu negócio. Hoje o podcast vai ser bem diferente. Hoje a nossa convidada é muito especial. Nossa convidada é a Lívia Bretas. E antes de já pedir para ela se apresentar, falar um pouco do testemunho dela, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiro patrocinador, Chosen Assessoria. A Chosen Assessoria é uma empresa de proteção e planejamento financeiro. Então, se você precisa de ajuda com seguros, consórcio, previdência privada, escaneie o QR Code que está na tela e entre em contato com eles, que eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Próximo patrocinador, Vet Breves Brasil. Vet Breves Brasil é uma empresa de respiratório animal com atendimento em todo o Brasil. O Ivan, que é o diretor dessa empresa, já esteve aqui no Escolhido Podcast. Se você assistir, você vai entender a experiência dele nesse segmento. São mais de 50 mil pacientes. Eu tenho certeza que ele também pode ajudar o seu animal, o seu companheiro. Matheus Curcio. Matheus é especialista em investimentos. Matheus cuida dos meus investimentos. Então, assim, é uma pessoa de muita confiança, conhece muito do mercado, não só investimentos nacionais, como também investimentos internacionais. E eu tenho certeza que ele pode te ajudar a alavancar a sua vida financeira, a te recomendar bons fundos de investimento, porque não adianta você só cuidar do seu dinheiro, organizar o seu dinheiro. Você tem que fazer ele multiplicar, tem que fazer ele crescer. E uma das formas é com bons investimentos, né? Então, se você quiser entrar em contato com eles, o link do Instagram deles, o contato deles está aqui na biografia, na descrição desse vídeo. Beleza? E agora, vamos para o nosso Escolhido Podcast. Sim. Seja muito bem-vinda, Lívia Bretas. Muito obrigada. Viu a chamada? Lívia Bretas. É. Ai, muito obrigada. Deixa você se apresentar. Então tá bom, então vou me apresentar. Eu sou a Lívia Bretas, filha amada de Deus, esposa do Carlos, mãe do Vinícius e da Cecília. Orando ao Senhor aqui para não começar a me emocionar já antes de falar. Mas essa é um pouquinho de quem eu sou. Muito bom, muito bom. Da mesma forma que Papai do Céu deu a direção pra gente, né? De eu contar o meu testemunho, a gente entendeu também que era muito importante você contar o seu testemunho, né? Por quê? Boa parte das pessoas que nos assistem também não são cristãos ou acreditam que ser cristão é algo que não é para eles, ou é algo muito distante, né? Então, a gente contar um pouco de como foi o nosso processo de conversão, como Deus transformou a nossa vida, é uma forma de mostrar que nós somos pessoas comuns, sabe? E Deus fez grandes coisas na nossa vida, eu tenho certeza que também pode fazer grandes coisas na vida das pessoas que nos assistem. Então, eu quero começar, Lívia, fazendo uma pergunta, assim, que é uma pergunta que a gente faz em todo podcast, mas é uma pergunta de muita profundidade. Lívia Bretas, como Deus transformou a sua vida? Ai, Deus transformou a minha vida por completo. Eu posso dizer que eu era uma pessoa antes e hoje eu sou outra pessoa depois que eu de fato conheci Jesus. E quando eu falo de fato conhecer Jesus, não é que eu era uma pessoa afastada de qualquer tipo de religião. E aí vem um pouquinho da minha história, né? Eu cresci professando uma religião. E cresci mesmo, infância toda, adolescência. Na adolescência eu me envolvi mais ainda, inclusive trabalhando, né? Sendo voluntária. E lá nessa religião, né? Eu era espírita, para quem não sabe. Então eu vim de uma infância, adolescência e juventude professando essa religião. E crendo que eu estava num caminho e que existiam vários caminhos, era isso que eu achava, né? Foi isso que eu cresci sendo ensinada, que existiam vários caminhos, que cada um poderia escolher um caminho, mas que todos
que chegavam a Deus. Só que hoje eu entendo de uma forma diferente, eu já vou chegar lá. Então eu não era uma pessoa desconectada de Deus ou da espiritualidade ou de conhecer o nome de Jesus. Mas conhecer Jesus como eu conheço hoje, conhecer Deus como eu conheço hoje, é algo que não tem comparação. A transformação que Deus fez na minha vida. E isso aconteceu no ano passado, em 2024. Então, como eu contei, eu vinha dessa educação e desse crescimento nessa religião, muito ativa, muito, muito frequente. Mas quando veio a pandemia, começou aquele processo, né, de isolamento mesmo. Mesmo na pandemia eu continuava atuante na religião. Mas quando eu engravidei, aí começou a ficar um pouco mais difícil, né? Porque aí vinha a chegada de 2 bebês, né? Eu sou mãe de gêmeos, o Vinícius e a Cecília. E quando eu estava grávida, já mais pro finalzinho, eu comecei a me afastar das atividades que eu fazia online e me dedicar mesmo só à chegada deles e tudo mais. E quem é mãe vai me entender e com certeza viveu um relato minimamente parecido. A chegada de um filho é uma transformação na nossa vida já, né? A gente deixa para trás mesmo uma velha pessoa, uma pessoa que era uma pessoa e passa a ser uma pessoa que é de mais pessoas, né? Nós já tínhamos um ao outro, mas nós éramos 2 adultos. E Sim. Quando você tem um ser que depende, no meu caso eram 2 seres que dependem exclusivamente da gente, e em especial naquele momento muito de mim, porque até pro alimento deles, né, eles dependiam de mim, é algo assim que vai mudando suas prioridades, os seus conceitos, vai mudando tudo, né? E de dentro para fora. Então a chegada dos meus filhos já me mudou muito, já me fez... Só que o mudar é fazer a gente ter encontros com coisas muito boas nossas, mas também com coisas que não são tão boas. Com medos, com mazelas que a gente carrega ao longo da vida, né? A gente se depara com ter que cuidar de um ser e de repente você não está cuidando de você. Você também precisa de cuidado e... um turbilhão não só físico, né, hormonal que já ocorre, mas emocional, enfim. Então são muitas coisas ali. Eu também já estava num processo de estar um pouco afastada de qualquer tipo de atividade profissional. Então, isso também era uma coisa que já estava mexendo comigo e eu não via um momento em que isso iria mudar, isso trazia algumas aflições por dentro. Então, foi um mix de emoções muito grandes, a chegada das crianças, uma mudança de vida. E nesses momentos, a gente para mesmo se conversar com Deus e principalmente autoavaliar, né? Para se autoavaliar e para perguntar para Deus mesmo, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse momento? Ou me ajuda? Tem os momentos de desespero, né? Da gente orar em desespero. E muitas questões surgiam no meu coração, muitas aflições, muitas ansiedades. Eu estava vivendo... E eu tinha um conhecimento teórico de muitas coisas que eu achava que não me deixariam mais passar por situações que eu estava passando. E eu ficava assim, como é que eu posso estar ansiosa? Como é que eu posso estar aflita? Como é que eu posso estar angustiada? Se eu conheço tudo isso, se eu conheço tantas ferramentas, tantas técnicas, se eu conheço, porque além da questão da religião, né, não só a religião, mas a gente veio de um processo de muito autoconhecimento. A gente mergulhou muito fundo, né, nesse oceano enorme que é o autoconhecimento. Nós mergulhamos muito, nós penetramos e nós vivemos isso muito intensamente. E aí eu ficava, caramba, mas eu conversava com as pessoas, eu dava conselho para as pessoas sobre isso, eu falava, e como é que eu não consigo?
Cadê? Aonde que tá? Onde é que preenche, né, esse vazio, né? Onde tá o recurso para eu conseguir tratar isso? Eu sabia, era naquele livro ali tem, nesse outro aqui também tem, nesse aqui também tem, mas cadê? Como é que você faz? E daí que a gente vê que a força não vem da gente, a transformação não vem da gente, ela vem de fato de Deus. Sim. Porque foi aí que eu consegui encontrar, mas eu já vou chegar lá. Então foram esses, é para entender, né, o momento que eu vivia. E aí você, né, o meu marido, ele aceitou Jesus antes de mim, o que foi uma bênção, porque o Senhor cercou o meu lar sem que eu conseguisse nem chegar nisso. Ainda não tinha a menor noção, não tinha... Porque a gente não conversava sobre isso em casa. A gente não falava, né? Porque você também tinha professava uma outra religião e a gente não se bicava nisso e também se respeitava. Sim. Né? A gente falava Ia que a gente cada um se por um respeitava. lado E tava tudo Isso. bem, né? Então, quando você aceitou Jesus, você começou a trazer isso para dentro da nossa casa. Através de louvores, através de algumas pregações que você levava para... Você assistia e eu acabava vendo de tabela. Também me falava algumas coisas, a gente conversava muito, porque isso a gente sempre fez. Sempre foi um hábito nosso conversar, trocar sobre o que a gente estava sentindo, sobre o que a gente estava vendo, conhecendo, enfim, né? Descobrindo. E você, nesse meio, você estava me trazendo algumas coisas e eu fui me interessando, né? Por algumas questões, mas ainda muito superficial. Até que você começou a assistir os cultos em casa, e aí isso foi trazendo já um recurso diferente, porque a palavra diz, né, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E no momento em que a gente estava ali eu ouvindo meio que... No início eu ouvia um pouco de tabela, eu não ficava muito, né? Você sentava para assistir, eu ficava lá na cozinha fazendo alguma coisa, eu ia fazer alguma outra coisa, mas eu estava ali, com o ouvido ligado no que estava acontecendo. E assim foi, né? E eu fui ouvindo, e daí você começou a me chamar. Vamos, gente, vamos a nossa família na igreja, vamos um dia, vamos um domingo. Lembra? Acho que foi. Foi. Não lembro exatamente quando eu te chamei. Eu também. Eu lembro que foi no final do ano. Foi perto do final do ano de 2023. A primeira vez que você foi em 2024 na igreja. Não, a gente foi no final de 2023. Foi? Foi, acho que foi. Enfim. Acho que foi no final de 2023. Não, foi no início de 2024. Início, né? Porque as crianças já estavam matriculadas na escola. E de 2020... Já, foi. Já. Então já. foi isso. Então foi isso. Mas continua. E aí então veio essa questão da gente ir à igreja, que já foi... Só que eu já estava assistindo, já estava mais palatável todo o ambiente, toda a comunicação, porque eu já estava começando a me inserir de alguma forma ali, naquele meio. Por mais que eu ainda me visse como uma pecinha fora, como se eu estivesse visitando mesmo. Eu estava visitando a igreja e tá tudo certo. Aí a gente teve a questão da Nath, que é uma grande amiga nossa, e que a Nath, só abrindo um parêntese, né? Ela foi uma pessoa que a gente viu uma mudança muito grande na vida dela. Você viu a mudança? Eu vi. Você acompanhava mais, né? Eu vi uma mudança muito grande na vida dela. E aí eu não tô falando de mudança externa, eu tô falando de, por conhecê-la, eu conseguia perceber nos traços dela, na forma como ela falava, no jeito como ela falava, como a vida dela tinha mudado. E eu falei, caramba, tem alguma coisa aí. E essa alguma coisa era Jesus, porque era o que ela estava falando na internet, da transformação de Jesus na vida dela. E ela hoje trabalha, né, com mulheres cristãs já há um tempo, desde essa época. E eu falei, cara, é isso. Tem alguma coisa aí que eu preciso entender melhor. Eu preciso entender quem é esse Jesus que essas pessoas conhecem, que os cristãos conhecem, que eu não conhecia. Porque eu conhecia um Jesus, mas ele me parecia mais uma pessoa, como se fosse um modelo a ser seguido, né? Uma pessoa boa, que trouxe boas histórias. Mas, abrindo um outro parênteses aqui, eu me lembro que eu sempre tive uma sede muito grande por conhecer mais de Jesus. Só que eu não
conseguia pensar que o único lugar que eu poderia conhecer mais Jesus era na Bíblia. Porque eu não conseguia me enxergar lendo uma Bíblia. Você buscava Jesus em vários locais e menos onde tem a história completa dele, né? Exatamente. Você vê tamanha cegueira que eu vivia naquela época, eu não conseguia enxergar que eu poderia pegar uma Bíblia e ler. Que eu poderia, assim como você que está aí e que talvez não conhece, nunca pegou uma Bíblia na mão, talvez você ache muito difícil, talvez você ache que não é para você, talvez alguma dessas mentiras tenha caído aí no seu ouvido ou no seu coração, mas eu tô aqui para te dizer que a Bíblia, ela é para todos nós. Ela é um livro acessível para todas as pessoas. Todo mundo que deseja conhecer Jesus precisa ler a Bíblia. Precisa encontrar. E assim, existem de fato Bíblias que têm uma linguagem um pouco mais complexa de se entender, mas tem Bíblias com linguagens extremamente fáceis, extremamente palatáveis. Então, se você ainda tem alguma dificuldade de ler, busca na internet quais são as melhores versões. Tem versões mais atuais. Tem inclusive uma que a gente tem aqui, que chama Bíblia Minha Primeira Mensagem. Não, Bíblia A Mensagem. Que você pode colocar no Google, Bíblia A Mensagem. Ela tem uma linguagem extremamente fácil. Essa daqui é a nossa. Essa aqui tem essa capinha aqui. Tá amassadinha, tadinha. Porque tem ela uso. Ela tem com várias capas, não se pega na capa, mas a tradução se chama A Mensagem, porque cada Bíblia tem uma tradução, para quem não sabe. Então você pode buscar uma tradução que te atenda, que seja mais fácil para você entender. Essa daqui é ótima, tem uma linguagem muito atual, Bíblia em linguagem contemporânea mesmo, é uma linguagem muito atual. E eu super recomendo que, se você quer conhecer Jesus, o primeiro passo é você ter uma Bíblia e você parar para ler a Bíblia. Vai lá no Novo Testamento, onde tem a trajetória de Jesus ali, né, através dos relatos dos apóstolos, dos discípulos ali. Então, leia as cartas de Paulo, que são lindíssimas. E atuais, né? Atuais. Leia a Bíblia. Só esse é um recadinho aqui que eu acho que é importante. Então, eu nunca tinha pegado numa Bíblia. Apesar da minha avó ter sido... Essa era uma pergunta que já tava... depois eu falo um pouco mais disso então, né? Apesar da minha avó ter sido cristã uma vida inteira, eu tenho uma parte da minha família cristã, mas eu não tinha essa proximidade. Eu até ia ao culto vez ou outra, mas era algo muito... Para mim parecia muito distante. Ninguém nunca falou isso para mim. Ninguém nunca falou que era distante, mas para mim parecia, né? Era uma cegueira mesmo que eu vivia naquele tempo. E aí, então, quando a gente teve essa questão da Nath, que aconteceu... Teve a sua conversão, você foi trazendo isso para nossa casa. Aí teve a escola das crianças, que foi mais um capítulo à parte, assim, muito importante na nossa vida, porque nós escolhemos colocar os nossos filhos em uma escola cristã. A princípio, por conta da metodologia, porque a escola dos nossos filhos é a Esmirna Montessori. Então, nós colocamos lá, a princípio, porque eu era apaixonada pela metodologia Montessori, eu queria muito que os meus filhos vivessem aquilo dali. E o fato de ter sido cristão, eu achei, assim, legal, né? Eles vão ouvir falar de Jesus. O legal foi mais ou menos, tá? Foi mais ou menos. Eu acho que eu falei isso no último no podcast, mas eu vou falar de novo. A Lívia, quando a gente encontrou, né, conheceu o colégio e tudo mais, a gente se apaixonou pela escola e a gente chegou para uma parte da nossa família, né? E a gente falou, a gente vai matricular na escola Esmirna, é um colégio cristão e tudo mais, mas o método é montessoriano. Então o foco era o método montessoriano para a Lívia. E aí a gente ouvia, assim, feedbacks assim, mas lá eles não comemoram festa de nada. Aí a Lívia falava assim, não, mas eu prefiro que meus filhos voltem pra casa, não tenham festa, do que voltem pra casa cantando funk, cantando música do mundo. Então, assim, o foco realmente foi o método montessoriano. Foi. Mas, assim, dentro do meu coração eu tinha... Dentro do meu coração eu tinha uma paz muito grande de saber que eles iam ouvir de Jesus ali. Porque, por mais que eu não o conhecesse ainda na profundidade como hoje eu creio que eu conheço... eu tinha uma noção de que
era algo maravilhoso e que isso seria apresentado para eles. Então eu tinha essa paz no meu coração de que eles iam estar num ambiente bom, num ambiente cercado de paz e, como eu falei, longe das questões do mundo, assim, né, que me assustam e cada vez me assustam mais. Sempre me assustaram. Depois que eu engravidei, só o fato de engravidar já fez minhas antenas atinarem ainda mais para isso, né? Para as questões de criação dos filhos, de como eles vão ser, quais as influências que vão vir sobre eles. Então isso me dava muita paz, saber que a escola era uma escola cristã, uma escola que ia passar princípios e valores para eles de Deus. E aí a escola também acabou inserindo a gente nesse ambiente, porque as crianças cantam louvores, e aí traziam para casa, e aí eu ia buscando as músicas para botar no carro para eles. E a gente ia ouvindo juntos, e conforme a gente ia ouvindo música bíblica, a gente ia ouvindo também as histórias, eles queriam saber as histórias, aí eu fui buscar as histórias. Então isso tudo foi fazendo eu ter uma imersão. É verdade. Uma imersão no mundo cristão. Aí Aí aconteceu. Foi numa live com a Nath. Aí teve uma live, isso mesmo. Aí eu assisti uma live um dia lá em casa, do nada, eu não estava programada para assistir essa live, nada. As crianças acabaram dormindo, você também ficou lá em cima trabalhando. Eu peguei o celular, quando eu abri o Instagram, tava lá uma live da Nath, aí eu, vou assistir. Pá, botei lá. E era uma live para as alunas dela, do curso dela. E aí eu fiquei ali assistindo e ouvindo. E foi uma live Tira Dúvidas, da Realeza, do curso da Nath. E ela ia tirando as dúvidas das mulheres e falando. E ali eu não sabia, mas eu fui vendo o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo mesmo naquele momento. E eu fui me interessando, aquilo foi me aguçando uma curiosidade, mas não era uma curiosidade por saber. Era uma coisa assim, eu sentia uma sede daquilo que estava sendo falado. Eu queria viver aquilo ali que eu estava vendo elas falarem sobre. E aí, quando chegou no final, a Nath não tinha feito um apelo, mas ela fez assim, eu vou fazer uma oração para quem tá aqui. E aí, do nada, ela falou sobre a questão de... quem ainda não... Ela não falou assim, quem não aceitou Jesus, mas ela falou... se você crê nisso que eu tô falando, coloca aqui nos comentários, eu creio. Aí eu falei, coloquei, eu creio. Aí ela, Lívia... Aí ela, meu Deus! E aí aquilo foi... Aí eu me emocionei do lado de cá, ela se emocionou do lado de lá, porque ela não imaginava que eu tava naquela live, não imaginava que eu tava ali. Mas engraçado que eu tenho um relato pós-live, né, dela falando o quanto que ela orou naquele dia por aquela live, o quão importante foi. E naquele momento ela foi e mudou e fez uma oração para quem queria aceitar Jesus. Ali eu aceitei Jesus naquela live, mas depois eu também fiz isso na nossa igreja, num culto que nós fomos. Então eu fiz publicamente também na igreja, né? Porque é algo que está na palavra de Deus, que a gente precisa confessar para os homens também, que nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E dali, nossa... Foram tantas coisas lindas que a gente já viveu. E foi muito importante, assim, a sua conversão para a nossa família, né? Uhum. Eu lembro que quando eu me converti, foi uma conversão muito tímida. Foi uma conversão muito emocional. E quando você, de fato, aceitou Jesus e eu testemunhei o amor de Deus, porque eu pedia isso Eu pedia isso para Deus. Sim. Quando eu ia ao culto, sozinho, e aí o pastor fazia alguma... O nosso pastor, ele faz muito isso, né? Olha pro irmão que tá do seu lado e fala tal. Olha pra sua esposa, olha pro seu marido. E eu falava assim, caramba, a Lívia não tava aqui. Era uma situação constrangedora quando eu tava do lado de uma outra mulher, por exemplo, no culto. Sim. Sabe? E aí eu orava muito pra você aceitar Jesus. Só que na minha cabeça era impossível. Porque a gente não conversava sobre isso, né? Mas enfim, não tem nada impossível pra Deus, né? Nada. E quando eu lembro como se fosse hoje, você no culto, você falou, não, amor, eu tenho que ir lá na frente. Eu preciso ir lá. Você nem imaginou, né? Eu não imaginei, porque pra mim, tipo assim, eu aceitei, acabou, vambora. Quando você falou, tem que ir lá na frente, eu falei, pô, então vamos todo mundo. E fomos nós 4, né? Eu fui de novo, né? Eu, você, Vinícius e Cecília. E aquilo ali, pra mim, foi uma chancela, sabe? Foi um marco mesmo
de agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Agora a gente, de fato, a gente se posicionou e esquece o que ficou pra trás, porque agora a gente vai viver o novo de Deus, sabe? E de lá pra cá foram muitas questões, né? Muitas coisas maravilhosas que a gente viveu, muitos desafios. Não vou dizer que não teve desafios, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus falou: eu venci o mundo. E aí agora, fazendo um contraponto, né? Tá, eu falei de todas aquelas aflições que eu vivi naquele momento em que eu tava pós-parto, puerpério, aquela questão todas aquelas aflições, amamentar 2 crianças, cuidar de 2 crianças. Gente, se uma criança é uma doideira, 2 crianças é uma doideira dupla. Não, fala assim, mas de repente você já tá com... Não, é dupla. Triplo, eu não consigo nem pensar como deve ser. Mas duplo eu posso falar. Realmente é muito, muito forte. É uma dedicação muito grande. É um amor muito grande. É uma entrega muito grande. É uma doação muito grande que a gente faz ali. Eu amamentei os meus 2 filhos e foi algo assim... muito desafiador também, principalmente no início, porque o início, né, até se adaptar é um processo. Mas então eu vivi todos esses momentos ali de aflição, de medo e de angústia. E aí, de repente, eu passo por esse momento, aceitar Jesus. Aí você vive outros momentos tensos também, mas você tem quem se apoiar. É exatamente isso. Você tem no colo de quem você deita para você chorar. Para quem você pede auxílio. Porque eu não sabia para quem pedir auxílio. Eu não sabia para quem... eu sabia fazer uma oração? Eu sabia. Mas não era uma oração de filha. Oração sem o Espírito Santo, oração sem estar posicionado. Não é uma oração de filha. Hoje eu sei. Só que assim, hoje eu sei na pele o que é. Eu não sabia como era antes. Então antes eu também achava que era... Não, mas eu posso orar. Hoje eu sei o que é. Eu fazer uma oração e pedir um alívio e receber um alívio. Receber calma, minha filha, vai dar tudo certo. Ontem mesmo à noite, um testemunho. Ontem à noite, antes de dormir, eu comecei a pigarrear. Começou a dar meio que uma tossezinha. Você lembra ontem à noite? Que eu comecei a dar uma tossezinha? E antes de dormir, começou a aumentar. Eu orei antes de dormir. Senhor, amanhã eu tenho um podcast. O Senhor sabe disso. Por favor, Pai, o Senhor é Deus que cura. Eu creio. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está lá na tua palavra, Senhor. Eu peço para o Senhor, faça prova da tua fidelidade para tua filha. Me cura. Não me deixa ficar assim. Não me deixa ficar rouca. Me deixa ficar bem. Me dá saúde plena, porque eu sei que do Senhor vem a saúde plena. Eu creio na tua palavra. E eu orei. E hoje eu estou aqui. Falando. Glória a Deus. Sem pigarro, sem secreção, sem tosse, sem nada. Não, e você viveu algo assim... A Nath falou e eu vou usar as palavras da Nath. Da noite pro dia, a Lívia ficou crente. E assim, eu sofri na pele isso. Porque da noite pro dia eu já tava recebendo umas respostas assim, do tipo, pergunta ao Espírito Santo, não é pra mim que você tem que perguntar, já orou? Como é que foi, assim? Uma vez que... Uma curiosidade minha, acho que eu nunca te perguntei isso também. Como é que foi? Porque você tinha uma verdade, você carregava, você acreditava que era uma verdade. Sim. E você professava isso e era posicionada nisso. Sim. E aí houve um rompimento, eu sei que não existe, não foi uma virada de chave, mas houve um rompimento em algum momento e você... Pum! Parece que... Imagina 2 tomadas. A sensação que eu tenho olhando de fora, para quem tava te acompanhando ali, né? Te acompanha, né, no dia a dia, parece que você desligou uma tomada e ligou outra, sabe? Me conta como é que foi isso. Foi mais ou menos isso. Pode ser que tenha sido mais ou menos isso mesmo. Então, quando aconteceu tudo isso... E aí teve outra questão também muito importante que eu acabei esquecendo de falar. Que nós falamos com a Bianca um pouco antes dessa live... Com a nossa amiga, uma amiga nossa muito querida, a gente tem Bianca. Que trazer a Bianca aqui. Temos que trazer a Bianca aqui.
Bianca é uma amiga muito querida, que nós amamos muito, que foi Verdade. muito importante para esse processo nosso de conversão. E ela estava um pouco mais próxima, né, de nós, a gente tinha um contato um pouco mais próximo com ela. E aí nós falamos, eu chamei ela e falei, amiga, então, e agora? Como é que eu faço? Não, na verdade foi até um pouco antes, né? Um pouco antes, acho que, de aceitar Jesus, eu falei, Bianca, eu já tô... Na verdade, você começou a conversar com ela para entender como é que ela fez, como é porque que ela fez. também era espírita e ela voltou para Jesus. Na verdade, ela aceitou Jesus, se afastou, virou espírita, depois ela voltou para Jesus. Eu já fui ao contrário, eu era espírita e aceitei Jesus. E aí eu falei, amiga, como é que você fez para desacreditar do que você acreditava? Porque eu achava que era uma coisa assim meio impossível de acontecer, como muitos podem achar também. Que como é que você deixa de acreditar em reencarnação? Como você deixa de acreditar né, nessa relação com os espíritos e tudo mais? E aí, a Bianca me falou algo muito sábio. Ela falou que o Espírito Santo levou ela a um dos livros de Allan Kardec, que se chama A Gênese. Esse livro, ele vem trazendo um pouco da criação do universo, fala um pouco sobre a criação do universo, e ele vem trazendo os milagres de Jesus e trazendo explicações científicas para cada um dos milagres de Jesus. Ou seja, ele vem humanizando todos os milagres de Jesus. Então, o que ele faz, na verdade, é tirar todo o poder de Jesus e dizer assim, ele foi só um humano que fez algumas coisas aqui legais, mas que são explicadas pela ciência. Mas, na verdade, Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. Ele realizou milagres, sinais, maravilhas, e ele disse que nós, que somos filhos, poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. E é nisso que eu creio hoje. Então, quando ela falou aquilo, isso já me deu um baque. Tipo assim, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque as escamas nos meus olhos não me deixavam ver esse olhar deturpado de Jesus. E aquilo já me fez... me deu um chacoalhão. E aí eu também assisti os vídeos da pastora Tânia Teresa também, que é uma bênção, uma mulher de Deus abençoada e com um ministério lindo. E eu assisti alguns vídeos dela, e tem um vídeo dela em que ela fala da conversão da mãe dela, que a mãe dela foi espírita e antes de morrer ela aceitou Jesus. E ela contava que ela falava, levava a Bíblia, conversava com a mãe não aceitava e tal. E ela fala assim, na Bíblia não tem nada sobre reencarnação. Tem a ressurreição de Jesus, mas de Jesus. E as outras, os que foram Lázaro, por exemplo, que ressuscitou, mas através do poder de Jesus, né? Mas não tem nada sobre reencarnação. E, inclusive, existem ordens expressas na Bíblia sobre não se fazer nenhum tipo de comunicação com o mundo dos mortos. Isso é proibido por Deus. É proibido por Deus que nós façamos qualquer tipo de comunicação com o mundo dos mortos. Então, quando isso foi batendo em mim, essas verdades foram chegando até mim, automaticamente o Espírito Santo vai convencendo. E aí, isso foi me fazendo assim, caramba, eu achava que eu tinha uma base, um fundamento, e eu não tinha nada. Eu era no chão de areia, que a água estava me levando, digamos assim. E eu lembro que a pastora Tânia conta que ela chegou para a mãe dela e falou assim, tá bom, mãe, digamos que você chegue no céu, lá, encontrou com Deus, e ele fala para você, não, tudo bem, suas boas obras te salvaram. Tá tudo certo. Mas digamos que você chegue lá e ele fala assim, beleza, muito bom suas boas obras, mas você não aceitou Jesus, então você não vai ficar aqui. Aí ela falou que a mãe dela regalou um olho. Ela falou, então aceita logo Jesus. E no ruim, você tem as duas coisas. Aí eu, caramba, ela foi muito inteligente. E ela é muito inteligente, a pastora Tânia, né? E aí eu falei, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E assim, te dizer exatamente o que foi, eu não sei. Mas essa junção de coisas que aconteceram nesse tempo,
todas essas informações que eu trouxe aqui, a conversa com a Bianca, os vídeos da pastora Tânia, e muito do que eu ouvi. E aí tem mais um ponto muito importante também que eu não posso deixar de ressaltar. Na nossa igreja, nesse mesmo tempo, no início do ano passado, nós estávamos ouvindo uma série de cultos do nosso pastor, o pastor Felipe Valadão, o qual nós temos que honrar aqui. Nós congregamos na igreja Novos Começos, em Niterói. Então, os nossos pastores são Felipe Valadão e Mariana Valadão. Nós honramos esses pastores. E os nossos pastores, o Felipe principalmente, né, estava falando muito sobre posicionamento. Para você viver as promessas de Deus, você precisa se posicionar. E aí ele falava sobre isso, e isso ia entrando no meu coração, assim, de uma forma assim, eu não tô posicionada. E eu queria viver mais de Deus, e eu queria chegar nas promessas de Deus. Eu queria viver aquilo que eu ouvia ser pregado nas pregações. Eu queria viver aquelas experiências com Deus, e eu não estava posicionada. E aí, então, tudo isso meio que somou e formou um quebra-cabeça até o dia que foi aquele dia do minicurso lá na escola, que Deus mandou um sinal para nós, que foram os dois pastores, o pastor... Pra você, né? Eu já tava querendo. Só não tinha coragem, né, de dar o passo, né? E aí, naquele dia, eu encontrei o pastor Bernardo e a pastora Tainá lá na igreja. Na escola? Na escola, isso. E aí, eu tava fugindo assim, ó. Eu tava fugindo assim de cantinho. Aí, Tainá veio falar comigo. Oi, com aquele sorriso dela, aquela graciosidade. Tudo bem? Acho que nossos filhos vão estudar na mesma sala. Eu, é mesmo? Falei, então, os meus são dois. E a gente começou a conversar ali, só que ali o Espírito Santo ministrou no meu coração, que era assim, vocês precisam se posicionar. E eu cheguei em casa falando isso pra você, na casa da minha mãe, no caso, né? Falando, amor, não tem mais como, a gente precisa se posicionar. Mais ou menos. Você falou assim, amor, preciso te falar uma coisa. Mas eu tô preocupada em falar porque eu já sei qual vai ser a sua resposta. Mas foi muito importante, assim. Eu acho que a gente, graças a Deus, a gente pôde viver no dia a dia. Eu consegui viver de forma tangível, sabe? Qual é o posicionamento de cada um dentro da nossa família, né? E eu creio de verdade que quando você se posicionou, você se converteu, de fato você assumiu a posição de quem edifica o lar. Sim. De quem edifica a nossa casa, sabe? De quem o sustento, a visão e tudo mais é comigo. Mas a partir do momento que você se tornou a base, se tornou o alicerce ali, né? Vamos colocar assim, né? O que edifica, acho que é uma boa correlação, a gente conseguiu andar, sabe? E a gente decidiu andar debaixo da direção de Deus. Então, assim, se por algum momento eu estivesse perdendo o foco, você estava ali posicionada e vice-versa, sabe? Eu acho que... Eu acredito de verdade que quando a nossa família se uniu como família em Cristo, como nós entendemos qual era a direção que nós daríamos para os nossos filhos, tudo mudou, sabe? Sim. Tudo mudou. Esse posicionamento é muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, mas se você achar que eu estou adiantando, você pode voltar, corrigir, de boa, tá? Tá. Para os nossos amigos, foi um choque. Sim. A Lívia e o Carlos se converteram. E aí, daqui a pouco, a Lívia e o Carlos estão 100% posicionados, mudando completamente o estilo de vida, a forma de viver. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos, né, algumas pessoas, para entender como é que foi a nossa conversão e tudo mais, por que a gente decidiu se converter. E é muito comum no nosso meio, jovens, né? E quando eu falo jovem, nós somos jovens, né? Jovens. Ficarem na dúvida. Isso é para mim? Ou não é para mim? Isso é muito distante, como você viveu? Então, qual é a sua visão sobre isso? Porque você mesma falou aqui no início de que você não se via lendo uma Bíblia, sabe? O que te distanciava da Bíblia? O que pode estar distanciando outras pessoas de conhecer Jesus verdadeiramente, a história dele, o que ele fez, o que ele realizou por nós? Pergunta profunda. Pergunta profunda. Eu creio que o que me distanciava, vou começar por aí, o que me distanciava era uma cegueira espiritual.
Eu não enxergava que estava aqui. E, na verdade, eu acho que o inimigo não queria que eu enxergasse também. Que ele me tinha nas mãos enquanto eu não estava na verdade. Enquanto eu não tinha encontro com a verdade, o inimigo estava conseguindo me dominar. Então, para ele era ótimo que eu continuasse assim, cega, né? Mas tá bom aqui. Mas Deus é maravilhoso, misericordioso em tudo que faz, e ele abre os nossos olhos, e dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe um buraco. Um buraco que só é preenchido por Jesus. Pelo amor de Jesus. Não tem amor no mundo que possa preencher esse buraco. Até corrigindo aqui o que você falou, eu posso até edificar, mas o alicerce da nossa casa é Jesus. É Jesus. Né? É Jesus. Verdade. O alicerce é ele, eu edifico e você dá a visão, né? E quando a gente entende que esse buraco só pode ser preenchido por Jesus, só é preenchido por Jesus, e a gente, todo o nosso coração clama por isso, pede por isso, mesmo que a gente ainda não esteja em Cristo, ele ouve, sabe? Porque ele tá aqui para cuidar de cada um de nós. Ele larga as 99 para vir buscar uma ovelha perdida, uma ovelhinha perdida. Ele deixa, não larga, né? Ele deixa as 99 lá e vem buscar essa uma que está perdida. Então, se você acha que não é para você, se você crê que tá sujo demais, tá longe demais, às vezes porque tem pessoas que acabam caindo nessa mentira de que eu preciso me ajeitar, preciso me consertar para encontrar com Jesus. Eu não posso ser assim do jeito que eu tô, eu tenho tanto pecado, eu fiz tanta coisa errada e, enfim, um monte de mentira que o inimigo coloca na nossa mente. Você não precisa de nada para encontrar Jesus a não ser da sua disposição para isso. E existem várias igrejas em Niterói, no mundo, em todos os lugares, que você pode entrar lá um dia num culto, ouvir a palavra de Deus, orar ao Senhor, e ele vai te convencer, porque o Espírito Santo está aqui por todos nós. Deus falou que não nos deixa. Jesus falou: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar alguém aqui com vocês. E é o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa que está aqui, é o único Espírito a quem nós podemos recorrer, e esse a gente pode perguntar de tudo, de tudo. Você pode perguntar onde está seu celular, que você não está achando, que ele vai te ajudar a encontrar. De fato, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo, ele é quem nos convence, ele é quem nos ensina, ele é o melhor companheiro para você chamar para ler uma Bíblia. Exato. Ele é quem você tem que chamar todos os dias de manhã. Espírito Santo, fala comigo. Me mostra aqui na palavra de Deus aonde o Senhor quer falar comigo hoje, o que o Senhor quer me mostrar. Conversa mesmo com ele, conversa com o Espírito Santo, ele é o teu amigo. Ele foi quem Jesus deixou aqui para nos ensinar, nos convencer. Então eu acho que para qualquer pessoa que esteja se sentindo distante, que acha que é difícil, o Espírito Santo é a chave. Ele é o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso professor. Ele é tudo que nós precisamos aqui, né, enquanto estamos aqui na Terra, para poder ter esse convencimento, para poder ter discernimento. E nós podemos clamar por ele. E outra coisa também é fazer prova da fidelidade de Deus, que todos nós podemos. Faz prova da fidelidade de Deus. Como assim? Explica melhor. O que é fazer prova da fidelidade de Deus? Fazer prova da fidelidade de Deus é você orar com o seu coração, num momento que você deseje encontrar com Deus ou deseje ouvir uma resposta de Deus. Ora com o teu coração entregue mesmo, mas com fé. Com fé. Senhor, me mostra, faz prova da tua fidelidade. A tua filha falou lá naquele podcast que eu poderia fazer prova da tua fidelidade. Pode me colocar no meio aí dessa conversa, não tem problema não. A tua filha falou lá naquele podcast que eu assisti que eu poderia fazer prova da tua fidelidade. E eu estou aqui te pedindo, Senhor, faz prova da tua fidelidade comigo. Me mostra o caminho que eu tenho que seguir, ou me mostra onde que eu tenho que ir, com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, ou então faz aparecer tal coisa para mim, eu preciso disso. Enfim, pede ao Senhor com o teu coração contrito, pede mesmo, com o teu coração quebrantado para Ele, com fé. Tem que ser com fé.
Pede com fé que ele faz, ele falou que faria, entendeu? Então, e ele faz. E não é, o meu testemunho não é único. A gente já ouviu vários testemunhos de pessoas que viveram experiências assim com o Senhor. Muitos. E Nós é só vivemos pedir algumas, né? algumas. Ontem, por exemplo, ontem eu estava orando e lendo a Bíblia, chegou um determinado momento que eu não estava conseguindo entender a Bíblia. Não, hoje de manhã. Eu não estava conseguindo entender. Sabe quando você lê a linguagem da King James não é uma linguagem fácil? Uhum. E aí eu orei, pedi direção, pedi que o Espírito Santo me desse um entendimento e aí fluiu, sabe? Então a gente precisa recorrer. A gente tem, tá disponível, Tá. sabe? Então assim, utiliza. Eu vejo, e um ponto importante que você falou é que não dá para terceirizar. Não. Tem algumas conversas que você precisa conversar com seu pai, Sim. sabe? E então, no seu local, num local que você se sentir confortável, faz prova da fidelidade, como a Lívia falou, pede orientação, pede direção, porque ele vai te responder. Se você tiver fé, confiança nessa resposta, a resposta vai chegar, porque ele quer te responder. Ele quer. É uma analogia que mexeu muito comigo, né? Nesse meu processo de conversão também, foi que eu comecei a me ver como pai. Eu, com todos os meus defeitos. E eu tenho certeza que você aí, pai ou mãe, com todos os seus defeitos, a gente não nega algumas coisas para os nossos filhos. A gente para ouvir os nossos filhos. A gente dá atenção para eles. E muitos dos pedidos na verdade, a gente quer atender todos os pedidos, né? E a gente faz tudo que a gente pode. Tu imagina Deus que é perfeito, que é o seu pai. Você acha que ele não vai querer te responder? Você acha que ele não quer te ajudar? Você acha que seu pai quer te castigar? Deus é amor, sabe? Então, assim, utiliza isso, sabe? Conversa com seu pai em um ambiente de intimidade. E esse ambiente é você quem sabe. Você sabe qual é o seu ambiente de intimidade, sabe? E Então, essa isso é muito questão que você importante. falou do pai é tão, tão importante, porque isso foi algo que mudou a minha experiência com Deus. Foi quando eu entendi que eu era filha. A experiência de viver a paternidade de Deus é algo... E é uma experiência mesmo. Porque não é entendida racionalmente. Não é algo que você entende só racionalmente. Ah, não, eu sei, eu sou filha. Sou filha de Deus. Tá escrito na palavra de Deus, né? Que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, então somos filhos. Não, mas é uma... Quanto mais você vai se aprofundando na palavra, você vai buscando estar em contato com a palavra, estando na igreja, ouvindo pregações, você vai estar em grupos de crescimento, em células, em que você vai poder se aprofundar mais, ter mais intimidade, ouvir também os relatos das pessoas, os testemunhos das pessoas. E a palavra de Deus é a água do cristão. A água do cristão é a palavra de Deus. Foi o oxigênio. O oxigênio é aquilo que você não vive sem. Não vive sem. É a palavra de Deus. Tem que estar ali, tem que estar... Sovaco de crente mesmo, como diz o nosso pastor. Tem que estar embaixo do sovaco, mas não só embaixo do sovaco. E assim, ela tem que estar junto com você. Você tem que estar em contato com ela, de fato. Buscando ler, buscando a ajuda do Espírito Santo para ler. E quando você tá nesse processo e tá aprendendo mais de Deus, você vai vivendo experiências com o Senhor. Porque a fé... Quem é que faz a fé? Quem é o autor e consumador da fé? Do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. E quem é o autor e consumador da nossa fé? Cristo. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, ele é quem traz a fé pra gente. Então, se você acha que você não tem fé, leia a palavra de Deus. Se aprofunda na palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Bota um podcast pra você ouvir. Para de ouvir música do mundo e começa a ouvir música que fala de Deus. Isso foi uma coisa também que eu fiz. Verdade. Antes um pouco de aceitar Jesus, comecei a ouvir louvor, louvor, louvor. E muitos louvores que falavam da palavra de Deus, que tem trechos da palavra de Deus, que tem louvores lindíssimos. Tem músicas cristãs que falam de experiências da pessoa, mas tem muitos louvores que falam, que traduzem a palavra de Deus, né? Que trazem a palavra de Deus. Então, eu ia ouvindo também, isso ia entrando. Então, quanto mais você tem contato, oportunidades de contato com a palavra de Deus, mais experiências com ele você vai viver. É verdade.
Porque você tá buscando estar perto dele e ele tá sentindo isso. Como você falou, Deus quer te responder. Deus quer nos responder, Ele quer nos responder, Ele quer nos acolher, Ele quer nos amar. Então, conforme Ele vê, ela tá buscando, ela tá com sede, ela tá querendo, Ele vai respondendo, Ele vai trazendo mais entendimento. E aí, conforme você também se posiciona respondendo, porque é um posicionamento, é uma escolha. Tudo na vida exige escolha. Então, eu precisei deixar de escolher certas coisas para escolher estar com Deus, para escolher me posicionar nesse posicionamento que eu tô. Eu deixei coisas, deixei lugares, deixei pessoas, deixei hábitos. Tive que deixar, porque decidi me posicionar. Escolhi me posicionar em Cristo. E isso fez total diferença pra minha vida. E uma coisa também que eu acabei não... Você quer falar alguma coisa? Não, porque você tá falando disso e eu mandei uma passagem de 1 Coríntios para nossa célula, que vale a pena compartilhar aqui. 1 Coríntios 6... Opa, 1 Coríntios... Tá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Então, é o poder das nossas escolhas, sabe? Não é sobre você... Deus te proibiu de fazer tudo, mas tem algumas coisas que o próprio Espírito Santo vai te direcionar. Sim. Isso não é pra você. Olha as consequências da sua decisão, sabe? Então, o próprio Espírito Santo nos direciona. Desculpa ter te cortado, mas porque assim que você falou, eu lembrei na mensagem que eu mandei pra nossa célula hoje. Sim. Mas é isso, né? Tem coisas que são expressamente escritas na Bíblia. Como eu falei, já citei aqui uma coisa. Tem coisas que você vai ver a direção de Deus claríssima aqui, ó. Isso você não pode, isso você pode, isso não pode. Tem coisas que no Antigo Testamento não podia, que depois Jesus veio e falou, ó, você tem que pensar, na verdade, como está o seu coração. Não é o que você come, por exemplo, nas comidas. Tinha a questão da comida, mas as leis judaicas, elas eram muito importantes e foram muito necessárias naquele tempo, naquele momento. Mas depois Jesus vem para apertar mais o cerco, assim. Não é o que você come, é o que tem dentro de você que pode te purificar ou não. Ou seja, não é você cometer ele ainda fala, não é você cometer o adultério, mas se você, na sua mente, você já pensar, você já tá adulterando. Você já tá em pecado. Então, Jesus chegou e apertou um pouco mais o cerco do que eram as antigas leis, inclusive, né? Mas ele veio para dizer também que ele não... Até que o mundo passasse, a palavra de Deus não passaria. Nenhuma vírgula seria tirada, nada se mudaria daquilo ali. Então, a gente tem que ter muito respeito, muita reverência, muito temor do Senhor quando a gente lê a palavra de Deus. E buscar mesmo a direção do Espírito Santo. Pode falar. Não quer falar? É porque eu vou abrir outro assunto agora. Outra pergunta? Pode falar, pode fazer. Então, posso fazer? Pode. Amor, você... Pra quem não sabe, ela não falou aqui, mas Lívia é formada em Química. Sim. Química Industrial. Lívia é mestranda, né? É formada, né? É mestre em Vigilância Sanitária. Isso. Em um dado momento da tua vida, você deixou pra lá. Deixou adormecido. Hoje eu posso dizer isso, né? E ficou tão adormecido, gente, porque a gente mudou 2 vezes e os livros da Lívia de Química tinham ficado, assim, num cantinho de um armário e que também é esquecido dentro da casa da tua mãe. Alguns. Só que recentemente aconteceu algo. Deus tem falado muito, Deus tem te usado muito e Ele te deu uma direção agora para sua área técnica, né? E aí eu vi a minha esposa, eu já falava assim, meu Deus, que mestre, deixou ali no canto. E aí Deus perfeitamente apresentou algo para você que eu acho que vale muito a pena você compartilhar nesse podcast, porque hoje eu tô vendo a minha esposa resgatar os livros, tô vendo a biblioteca lá de casa, do nada um livro de química, assim. Então, conta pra gente aí, o que aconteceu para você voltar a estudar química? Então, isso foi algo também, assim,
a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida, né? Em cada coisa. É difícil não me emocionar. Mas eu me formei em Química Industrial, como você falou. Fiz o mestrado. Mas num determinado momento eu achei que... não era mais isso. Nessa onda que eu tava lá, nessa pegada do desenvolvimento pessoal, até muito, né? Não, acho que a minha onda é essa daqui, é ir pra esse lado e tal. E deixei mesmo de lado, né? As questões da química. E recentemente eu tive uma feliz descoberta, né? Que existe um corpo científico que principalmente no nosso país hoje é liderado por um químico, PhD, e que defende que existe um designer inteligente da nossa criação, indo contra toda a teoria vigente. E a gente tem que falar que é uma teoria, tá, gente? A visão de hoje de criação do mundo é só uma teoria, não existe comprovações científicas da maioria das coisas, mas os livros de biologia estão cheios de, inclusive, fake news. É triste da gente falar, mas é o que acontece. Só que, por outro lado, tem a esperança, porque a boa ciência ainda vive e existem bons cientistas que estão buscando cada vez mais se fortalecer de dados científicos para comprovar que existe. A criação foi desenvolvida, foi criada por alguém. A criação foi criada, né? Foi uma criação e não uma explosão, não uma coisa ao acaso. Então, existe um designer inteligente. E aí, cada um, dentro da sua base filosófica, defende um designer, né? Nós cremos no Deus bíblico. E ele é o que mais se assemelha a tudo que está sendo encontrado com evidências científicas, tá? Evidências científicas que, de fato, vão chegando cada vez mais próximos do relato bíblico hoje. E isso me trouxe um renovo mesmo. O Senhor me trouxe um renovo quando me trouxe esse assunto, né? A teoria do designer inteligente. Quem puder, pesquise Teoria do Designer Inteligente. O professor Marcos Eberlin é esse químico que eu já até convidei para estar aqui com a gente no podcast. Em nome de Jesus, traremos ele aqui. Né? Tem 2 livros dele aqui. Fomos Planejados e Antevidência. Tem 2 livros dele ali. Realmente a biblioteca está voltando a crescer, mas com bons conteúdos, com conteúdos baseados em boa ciência, baseados na palavra de Deus. E assim, é uma alegria poder estar descobrindo mais dessa teoria, entendendo mais sobre como o nosso Deus é perfeito, maravilhoso, exuberante e fantástico, e ele fez todas as coisas pensando em cada uma dessas coisas, e ele tá deixando, como generoso, ele é tão generoso, tão maravilhoso, que ele está permitindo que a ciência vá comprovando pouco a pouco a certeza, né, de que ele foi quem criou tudo isso. Porque não tem como tirar a mão de Deus da criação. Não tem como. E é engraçado, né? Porque antes eu não pensava sobre isso. Isso nunca tinha sido um questionamento para mim, assim. Por mais que eu tenha estudado no colégio a teoria, né, vigente, eu falava assim, caraca, mas eu não pensava nisso, né? Eu cria em Deus, assim. Então isso não era um questionamento dentro do meu coração. Que eram 2 questões diferentes, né? Falando do mesmo assunto, mas aqui é pra escola e aqui é pra minha vida, né? E assim, não foi um questionamento para mim, mas para muitos jovens cristãos que já vêm de uma base de um ensinamento bíblico, chega na escola e é ensinado totalmente contrário, porque eu não vim do ensinamento bíblico. Aí é que tá a grande questão. E aí quando você entra na escola e você dá de cara, quando você chega na idade escolar em que você vai dar de cara com esse tipo de conhecimento, você fala assim, opa, peraí, tá confrontando o que eu aprendi lá na EBD, na Escolinha Bíblica Dominical. Como assim? Tá diferente? Ué, mas por que é diferente? E aí eles vão e doutrinam o jovem, não, isso aqui é a ciência, como se a ciência pudesse se afastar de Deus. E o que a gente vê é uma grande
doideira acontecendo quando a ciência se afasta de Deus. Isso aconteceu só num período da história para cá. Antes, a ciência e Deus eram assim, a ciência e os estudos e as filosofias religiosas, né, eram assim. Inclusive, a igreja financiou muitos estudos científicos, só que num determinado momento da história isso se rompeu e a partir daí muita coisa aconteceu. Muitas teorias foram denominadas ciências, inclusive, né? Foram, enfim. Mas eu tô muito feliz que o Senhor me apresentou isso, que o Senhor me mostrou que é possível resgatar lá tudo isso que Ele me formou para isso. Ele falou isso para mim um dia lá na cozinha de casa. Eu te formei para isso, minha filha. Não foi à toa. Não foram à toa todos aqueles anos de estudo, tudo que eu adquiri, toda a bagagem que eu adquiri não foi à toa. E no fundo eu tinha essa certeza no meu coração, mas não sabia direito o que era. Hoje que eu consigo, que eu tô mais próxima de Deus, que eu consigo ouvir a voz dele, eu consigo perceber que de fato é isso, sabe? Ele já me falou, eu ainda não sei como, mas eu sei que esse é o caminho, sabe? É com ele. Qualquer que seja o caminho e que seja com Deus, eu tô dentro. Se foi ele que deu a direção, ele vai dar a provisão e aí eu vou. Eu só sigo, igual Pedro seguiu em cima das águas, eu sigo com ele. Vão ter as turbulências, vão ter os ventos, mas eu sei para onde olhar. Hoje eu sei para onde olhar. Ontem à noite nós estávamos falando justamente sobre isso, né? A gente estava falando sobre, primeiro, que a gente não tem controle dos resultados. Então a gente só precisa ter, primeiro, a certeza que a gente está seguindo uma direção de Deus e, segundo, ter fé. Sim. Que é continuar, mesmo quando as circunstâncias não apontam que a gente está no caminho certo, mesmo quando o mundo lá fora está falando que a gente está errado. Se foi a direção que Deus deu, a gente sabe que a gente está no caminho certo. Amor, também tem uma outra pergunta em relação à sua avó. Eu lembro de você falar, por isso que quando você falou eu já te cortei. Eu lembro, a sua avó foi cristã de uma vida inteira, né? Sim. E só que ela falava pouco com a gente sobre isso, né? Ela às vezes dava umas corrigidas pra gente. Eu lembro de você falar que ela comentava com você assim: ai, filha, você é tão boa, eu amo tanto você, uma pena que você não vai pro céu. Uma vez ela falou isso pra mim. Uma vez, engraçado, minha avó falou pouco disso, assim. Ela não era muito invasiva nesse sentido, né? Ela tinha lá os cuidados dela pra falar. Mas aí uma vez ela falou isso pra mim: queria tanto que vocês fossem pro céu, vocês são tão bons, eu amo tanto vocês, queria que vocês fossem pro céu, conhecesse Jesus. Eu falei: eu conheço Jesus. Ela: Ai, bom demais. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Você viveu essa experiência de ter a sua avó no caminho. Sim. E hoje você olha e fala assim: ela estava certa desde o início. Uhum. E o para trás a gente não muda, a gente pensa para frente, certo? Isso. Só que você é mãe e você você faz parte do processo de formação dos nossos filhos, né? O que você vê hoje? O que é diferente hoje na sua condução como mãe ali, né? No dia a dia com seus filhos? O que muda? O que muda? Ai, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Ontem, vou dar um exemplo prático. Ontem à noite, a gente estava conversando, indo dormir, e eles começaram com um assunto, a gente estava falando alguma coisa da escola, e eles falaram alguma coisa de alguns amiguinhos, são 2 faladores, meus filhos falam muito, aí querem contar todas as histórias, aí fulano fez isso, fulano Beltrano fez aquilo. Eu falei: então nós vamos orar por fulano e Beltrano, vamos orar por todos os amiguinhos, inclusive. E aí a gente parou e orou juntos pelos amiguinhos, por toda a turma, pela tia, pela escola, oramos por todo mundo. Só que eu não faço isso, tipo assim, Hoje eu creio no poder da oração, porque eu já vivi os efeitos da oração. Eu sei o poder que tem. Quando a minha filha começou a roer unha, nossa filha começou a roer unha, Cecília. E a primeira coisa que eu falei com ela: filha, vamos orar. E a gente tem orado por isso. A gente ainda não recebeu essa cura. Mas eu creio que vem. Porque toda cura vem do Senhor. E eu creio que ela vai ser curada disso. Dessa ansiedadezinha de ficar ali roendo a unha. Eu já falei para ela da palavra de Deus. Já falei que Jesus levou sobre si todas as enfermidades.
de toda a nossa ansiedade, a gente deve lançar sobre ele. Eu já orei com ela. E eu oro com eles. Quando eles ficam doentes, a gente ora com eles. Não é verdade? E a gente já viu curas sobrenaturais acontecerem com eles na nossa frente. Verdade. Do Vinícius, uma vez, uma dor de ouvido insuportável, do bichinho não conseguir. A gente estava levando eles pro hospital e o bichinho não conseguia encostar na cadeirinha, assim. Ele gritava de dor, ele gritava de dor, ele gritava. E eu comecei a orar dentro do carro e a gente orando dentro do carro. Ele chegou no hospital como se nada tivesse acontecido. Exato. Ele conseguiu encostar e dormir. Ele dormiu logo depois da oração. Quando chegou no hospital. Quando chegou no hospital, parecia que nada tinha acontecido. E o médico falou assim, tem uma infecçãozinha, mas tá lá dentro, assim, por fora, aliás. Tá muito aqui por fora, assim, só vou dar um remédiozinho, só tópicozinho. A gente botou no primeiro dia, no segundo dia já nem usou mais. Parou. Então, assim, a gente vê o poder da oração e a gente tá ensinando isso pra eles. O posicionamento de cristão também, eu tenho falado muito isso com eles também. Eles são pequenininhos, fizeram 4 anos agora, mas eu tenho buscado ensinar eles nos caminhos do Senhor, porque a gente tá tendo que aprender um novo caminho e desaprender os caminhos que a gente fazia. Exato. Os caminhos de justiça própria, os caminhos de revanchismo, os caminhos de farinha pouca, meu pirão primeiro, isso tudo a gente tem que desaprender para aprender os caminhos certos, os caminhos do Senhor, o caminho do bateu aqui, dá esse lado de cá. Servir com amor, amar as pessoas, porque primeiramente você tem que amar a Cristo, e quando você não ama as pessoas, você não está amando a Cristo, sabe? Então, tudo isso a gente está buscando ensiná-los nesses caminhos. Nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas a gente está buscando ensiná-los no caminho certo, né? Para que eles sejam pessoas diferentes, né? E eles já são, né? Eles já são. A gente já vê os efeitos disso na criação deles, né? E eu creio que veremos muito e muito mais. Então, assim, é só contemplar mesmo e continuar o nosso trabalho, pedindo direção do Espírito Santo, pedindo que ele haja neles. Até para pedir para dormir, eu peço ajuda do Espírito Santo. Quem não faz isso ainda, faça. Peça ao Espírito Santo para trazer paz. Senhor, traz paz para essas crianças. Paz de espírito, porque só o Senhor pode acalmar essas crianças e ele vem e acalma. Então, assim, eu vivo milagres todos os dias, eu vivo histórias com o Senhor todos os dias, e isso para mim é um combustível para continuar e para falar mais disso, né? Para buscar trazer ainda mais essas palavras para que outras pessoas possam viver. Eu creio que minha avó ficou um pouquinho mais na dela, né? Era o jeito dela, né? Sim. Mas ela, no exemplo dela, ela me ensinou muito. Eu ia falar exatamente Na vida dela de cristã, ela me ensinou muito. E não tinha uma vez... Minha avó morou durante 18 anos da minha vida, minha avó morou no Espírito Santo. E eu morava aqui, então eu ia lá só nas férias. Durante os 18 anos que eu fui ao Espírito Santo visitá-la, ela não deixava de me levar pelo menos uma vez à igreja. Todas as vezes que eu ia lá, eu ia pelo menos um dia com ela na igreja. Aí a desculpa dela era que ela queria me mostrar para as amigas dela. Eu quero que você vá lá para ver minhas amigas da igreja, para elas te verem como você cresceu. Mas a verdade é que eu estava ali ouvindo a palavra de Deus. Eu estava ali ouvindo a palavra de Deus, né? Ela me levava, então ela tinha o movimento dela. Era um pouco diferente, né? Do que hoje a gente busca fazer. Hoje a gente tem mais recurso e cada um tem o seu perfil também, né? De fazer cada coisa, mas ela me ensinou muito no exemplo dela, na vida dela cristã, uma vida de devoção. Ela teve um finalzinho de vida de muita dor, muito sofrimento por conta de doenças físicas, mas ela em momento nenhum se afastou da fé. Enquanto ela pôde, ela estava, eu me lembro dela na cozinha, fazendo as comidinhas e assoviando os louvores. Ela ficava assoviando ou então cantando os louvores. Tanto que eu lembrava de muitos por ouvi-la cantando, ou ouvi-la assoviando as musiquinhas. E ela é um grande exemplo de fé para mim. Um grande exemplo de fé. Glória a Deus. E um outro ponto que eu acho importante você trazer também é em relação à sua volta para o mercado de trabalho. Uhum. Porque isso foi esse desencontro, né? O que aconteceu na sua vida, houve um rompimento ali, né?
quando você deixou a química de lado, para até agora, você viveu um hiato ali, né? Sim. Do ponto de vista de trabalho, assim, né? De você se ver no mercado de trabalho. Eu lembro que isso, inclusive, na nossa casa, foram algumas noites a gente conversando, né? Um misto do tipo, poxa, eu como homem, pô, fica aí, fica em casa, tá tudo bem. Por outro lado, quando as coisas apertavam muito, poxa, você não... Mas porque você também não quer, e ao mesmo... A gente nós tivemos algumas brigas, inclusive, por conta disso. E Deus também te deu um trabalho. Se a gente pudesse escrever qual seria o trabalho ideal para Lívia, eu acho que qualquer pessoa do mundo falaria assim, impossível. E ele fez o impossível também, sabe? E hoje eu vejo, assim, eu vou ser bem claro aqui, assim, e hoje eu vejo você muito mais feliz. Hoje não, já tem um ano isso, né? Eu vejo você muito mais feliz, vejo você muito mais realizada, porque me partiu o coração. Por mais que isso foi algo também, vou abrir um parênteses dentro do parênteses, né? Isso sempre foi algo que a gente achou estranho no mundo, né? A gente foi muito julgado durante muito tempo, né? O fato de você não trabalhar, só eu ser o responsável por cuidar da casa, né? Pela provisão. E isso também, a Bíblia também trouxe paz pra gente. Opa, não tem errado isso que a gente vive, sabe? Sim. O mundo mudou, mas a gente segue o que tá aqui, sabe? Só que ao mesmo tempo tinha uma questão sua de querer. E Deus te deu isso também, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi, o que aconteceu. Você falou bem, né? Se a gente pudesse ter desenhado o trabalho, né, escolhido, e a verdade é que eu não pedi isso. Eu não pedi. Isso eu não pedi. Assim, foi no momento em que eu descansei que o trabalho apareceu. Mas agora você falando, fez uma retrospectiva na minha cabeça e eu creio que o Senhor foi curando em nós também essas mazelas que a gente tinha, né, em relação a isso. Ele foi curando muito no coração da gente essa questão. E foi fazendo a gente conseguir se enxergar nas posições que a gente deveria ocupar mesmo dentro da nossa casa. E foi quando isso aconteceu, quando a gente falou assim, tá bom, vai ser assim. Porque, de fato, quando a gente começou a nossa vida juntos, a gente não acordou isso. Você não trabalha, eu trabalho. Não foi um acordo. Foi uma coisa que acabou acontecendo. E aí eu tentei, patinei em algumas coisas e não conseguia, e não ia pra frente, vai e volta, e vai e volta. E aí isso gerava essa cobrança. Não, então você tem que fazer, mas ao mesmo tempo, mas não consigo, mas não dá. Gerou realmente muitos conflitos entre a gente, né? Por um tempo. Verdade. Até que depois a gente meio que, de alguma forma, jogou um pano em cima e não falava mais. Teve uma época que a gente jogou um pano em cima e a gente não falava mais sobre isso. Mas quando o calo apertava, vinha o assunto, né? E depois da conversão, depois da gente ir encontrando Deus e conhecendo Deus, se aproximando de Deus, aí a gente foi começando a curar isso dentro de nós. Até que a gente teve essa conversa, eu me lembro direitinho até. Da gente conversando, falando, não, então é isso. Então, você não vai trabalhar, você vai cuidar das crianças, vai cuidar da nossa casa, eu vou trabalhar e tá tudo certo, vai ser isso. Beleza. Acordado? Acordado. Aí logo um pouquinho depois... Semanas depois. Deus fala assim, vai lá e fala com a Nath que você vai trabalhar com ela. Aí eu falei, como assim? Como é que eu chego para uma pessoa que nem me falou que tem uma vaga de emprego e falo isso? Mas eu ouvi com muita clareza. Gente, Lívia é obediente. Eu sou. Lívia é obediente. Eu sou. Se Deus mandar falar, ela fala. Ai, glória a Deus. Amém. Ponto. Eu fiz esse corte para chegar nessa explicação do que ela fez quando Deus deu a direção para ela. Aí eu fui e mandei uma mensagem para ela e falei, Nath, o Senhor falou que eu vou trabalhar com você. Falei, exatamente, o Senhor falou que eu vou trabalhar com você. Aí ela, que legal, pô, é isso aí. Não, a gente vai começar os times de voluntariado já. A gente já tá vendo isso e tal. Aí tá bom. Eu falei, não se for da vontade dele, que seja feita e tal, parará. Aí tá bom, mas aquilo não bateu muito.
Tá. Aí depois, num outro momento, eu tava orando, aí ele falou assim, ó, você vai falar com ela que é pra você trabalhar com ela, é trabalho, não é voluntário, é trabalho. Falei, misericórdia, Senhor, como é que eu mando uma mensagem dessa pra uma pessoa? Aí eu fui e mandei. Aí ele, é assim, ó, que você manda. Ele foi me dando as palavras, eu fui. Ó, Nath, eu me lembro direitinho, ó, eu tô aqui com a cara vermelha escrevendo isso pra você, porque minha cara chegava a ficar quente. Mas tô aqui te escrevendo a mensagem, ó, Deus mandou eu falar que é pra eu trabalhar com você e tal, parará, parará. E aí ela de lá leu a mensagem, ela falou, caramba, Lívia, testificou no meu coração. E eu tô precisando mesmo de alguém e tal, vamos só sentar, fazer uma reunião, a gente vai ajustar, não sei o quê. E aí eu comecei a trabalhar com a Nath. E aí a gente vê aqui, né, isso é um exemplo de que quando o Espírito Santo te direciona para falar algo, para fazer algo, você precisa fazer sem medo. Só pede para ele. Então, Senhor, se é você que está me falando, me dá as palavras. Me dá a oportunidade de falar e me dá as palavras. Pede isso que ele vai te dar. Me dá a oportunidade de falar e me dá as palavras. Se você não souber como, e na maioria das vezes a gente não sabe como fazer. Então, não seja orgulhoso. Não ache que você sabe fazer as coisas sozinho, na força do seu braço. Peça a direção de Deus, Senhor. Me dá a direção de como fazer esse... Não é vontade... Eu falei, Senhor, não é vontade minha. Eu sei que não vem de mim, vem do Senhor. Eu ouvi a tua voz. Então, me dá a oportunidade de falar, me dá a forma de falar e testifica no coração de quem vai ouvir também. E ele vai fazer, sabe? E eu vejo isso todos os dias. Estava falando isso esses dias com uma amiga. Eu falei, eu lido com pessoas... todos os dias, com mulheres. Eu falo com elas através de um meio que é o meio mais frio que você possa imaginar, é um e-mail. Eu falo muito por e-mail com as mulheres. E a chance de dar BO no e-mail é muito grande, porque a pessoa não tá te vendo, não sabe como você tá falando. Então, você tem que ter um cuidado muito grande na forma como você vai falar. E uma coisa que o Espírito Santo foi me ensinando ao longo desse tempo, no início eu morri de medo de dar BO. Até porque eu já sabia que existiam alguns que já tinham acontecido. E a Nath me preparou muito para isso. Foi me explicando, tem cuidado com isso, com isso, com isso. Porque às vezes as pessoas interpretam mal e tal, parará. Então eu tinha muito cuidado. E no início eu tinha que bater muitas mensagens com ela, passar. Hoje em dia eu já mando a maioria, ela nem vê mais. Mas porque o Espírito Santo foi me ensinando. E o que ele foi me ensinando é ora antes de mandar a mensagem, coloca o teu coração no lugar certo, porque às vezes a gente recebe também, às vezes você vai ter que responder uma mensagem e o que você recebeu não foi tão bom. A linguagem da pessoa não foi nada legal, nada carinhosa, nada graciosa. E aí você sabe que do lado de cá você está buscando fazer o seu melhor, então o ímpeto de brotar uma amargura ali no teu coração e você querer fazer uma justicinha própria com a pessoa é muito grande. Seria muito grande. Se eu não tivesse buscando o Espírito Santo, se fosse antes, se fosse num outro momento da minha vida, mas glória a Deus que eu tenho hoje o Espírito Santo comigo e que eu posso recorrer a ele para poder fazer isso. E hoje, assim, eu tenho um total de 0 BOs nesse tipo de comunicação. E as pessoas vivem falando, meu Deus, glória a Deus, vivem mandando depois resposta, glória a Deus pela vida de vocês, que time maravilhoso, muito obrigada, que carinho. Teve uma outra que falou que ia me dar um rocambole lá de Pernambuco, eu tô de olho no rocambole de Pernambuco. Falou que é lá de Recife, falou, vou levar um bolo de rolo pra você. Já recebi até promessa de bolo de rolo. E é isso, assim, então o trabalho é uma bênção, realmente, eu amo o que eu faço, eu amo estar nesse time, eu amo estar lidando com as mulheres, e seria algo que seria bem difícil de eu fazer mesmo antes, sem esse cuidado do Espírito Santo, porque eu não era essa pessoa graciosa. Eu lembro que durante muito tempo, as suas respostas aos e-mails foi assunto de conversa da gente, assim, do dia, sabe? Como é que foi o seu dia? E você ia contando dos e-mails que você respondeu, a forma que você respondeu, o que você poderia ter falado que geraria um sentido diferente. E hoje, de fato, tem tempo que a gente não fala sobre esses e-mails. E todos os dias eles estão lá. E todos os dias eles estão lá. Foi curada. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. O Espírito Santo faz a obra, a gente não pode duvidar disso.
A gente não pode duvidar disso. Quando a gente se coloca mesmo à disposição dele, buscando ele. Esses dias eu assisti uma pregação muito impactante nesse sentido também, do quanto a gente não pode entristecer o Espírito Santo, porque buscar qualquer outro tipo de conselho é entristecer o Espírito Santo e desonrá-lo, porque ele é o nosso conselheiro. Então é nele que a gente tem que buscar conselho. Não é em pessoas, não é em conteúdos, não é em recursos, ferramentas, é no Espírito Santo. Então, ele é a mais potente de todas, ele é o mais preparado de todos, ele é o que vai nos trazer, de fato, o recurso que nós precisamos. E confiem, peçam a direção do Espírito Santo, falem com ele, porque dá certo. 100% das vezes. Nunca, eu não tenho uma vez que eu possa dizer assim, nesse dia eu busquei a direção, ele me falou isso, mas não deu certo. Eu não posso falar isso. Eu posso falar assim, nesse dia eu não busquei e aí não deu certo. Isso aí eu posso falar. Mais até de falas, mais na lida com pessoas, né? Isso eu posso falar. Agora, de vezes que eu busquei a direção do Espírito Santo e não deu certo, nunca. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguma questão que eu não te perguntei e você gostaria de falar? Tem sim. Uma coisa que me veio à mente aqui enquanto a gente estava conversando, que também foi algo que foi muito forte para mim, e que me acendeu uma lâmpadazinha sobre esse processo de conversão, foi que nesse mesmo momento em que eu vivia a gravidez e tudo mais, eu estava me questionando muito sobre por que as pessoas faziam boas obras, eram pessoas boas, estavam num bom local, fazendo boas coisas, e eu só via as coisas irem se desfazendo. Um ambiente que já tinha sido um ambiente com muita gente, as amizades se acabavam, os casamentos ruíam, as famílias eram destruídas, se desfazendo, e eu só via maus frutos. E eu ficava assim, mas como é que pode, se Deus está nisso, como é que pode eu estar enxergando tudo isso? Como é que pode isso estar acontecendo? Mas dentro de mim eu nunca consegui crer que Deus era ruim, que Deus era mau, que Deus punia, porque isso eu aprendi muito bem, que Deus era bom. Então, não fazia sentido, tinha alguma coisa de errado ali. Ali, não é ali, mas assim, nisso tudo. E aí, ao mesmo tempo, eu também via o outro lado da moeda, em outras buscas de outras pessoas, em outros caminhos. E eu só via também as coisas degringolando, só via famílias se destruindo, pessoas que aparentavam ser algo que não eram. Uma visão de uma vida de fachada. E eu falava, como é que pode isso? Mas era tão bom, por que não tá dando certo então? Por que Deus não tá nisso? Porque se Deus estivesse nisso... Tava dando certo. Era para dar certo, né? Era para dar bons frutos, né? Então eu comecei a enxergar e olhar os frutos, não com julgamento, mas com um quê de questionamento mesmo, assim, de entender o porquê. E aí foi nesse momento em que até a Nath voltou a aparecer para mim na internet, que ela tinha ficado sumida. E aí quando eu vi, como eu falei, eu vi a vida dela, o que eu vi, o pouco que eu vi, eu consegui enxergar que tinha uma mudança ali. E que tinha Deus. Aí eu falei, então é isso. E aí veio toda a questão de ouvir as promessas, ouvir a palavra de Deus, e isso foi entrando no meu coração. Então o caminho do bem, o caminho das coisas boas, o caminho da paz, o caminho da cura da ansiedade, o caminho de cura de doença, o caminho é aqui. E aí eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. Então isso foi uma coisa que também fez muito sentido para mim. E até algo que eu gostaria de falar para quem pode ser que tenha alguém que esteja nesse momento vendo esse tipo de retrato de coisas não dando certo, de caminhos que vão se ruindo, famílias se desfazendo, ou enfim, ambientes se desfazendo. E talvez você esteja se perguntando. E aí, o que eu posso te dizer é: ore ao Senhor, peça a direção de Deus, fale com Ele, fale com um coração aberto e se permita conhecer Jesus de fato. Se permita ter um encontro com Jesus.
Talvez você ainda não tenha tido, talvez você ache que você tenha tido, mas talvez você não tenha tido ainda um verdadeiro encontro com Jesus. E busque esse encontro, peça a ele para ele te encontrar, para ele falar contigo, falar através de sonho, falar em voz audível, ou se mostrar, ou mandar alguém para vir falar com você. Enfim, pega a palavra de Deus, que é o caminho mais fácil de você ouvir Deus, é através da palavra de Deus. Pega uma Bíblia, ora para o Senhor, para ele se revelar para você. Pede a ele de todo o seu coração, para ele se mostrar para você. E eu tenho certeza que Deus vai se revelar para você. E que ele vai falar ao teu coração. Mas aí você também, depois que ele se revelar, você também precisa dar os seus passos, que foi o que a gente fez. A gente, na medida que o Senhor falava, a gente foi fazendo e foi dando os passos que ele foi nos direcionando. O que a gente viveu, a aceleração que a gente está vivendo nesse 1 ano e pouco, tem a ver com, com o nosso posicionamento, com a nossa obediência, com o que a gente foi fazendo. Quando eu falei até já contei aqui lá no início do encontro lá com os pastores na escola, no curso da escola, logo que eu falei do posicionamento, a gente acabou não falando, mas ali logo em seguida a gente se batizou, sim, a gente fez isso de forma pública, mostrou isso para as pessoas que a gente estava se batizando e a gente dali se posicionou publicamente para isso. E a gente já estava indo à igreja, levando os nossos filhos à igreja, e de lá para cá as coisas só foram acelerando. A gente vem colhendo os frutos desse posicionamento. E assim... Nos casamos, que a gente não era casado. Esse é um ponto importante que a gente não falou. Não falamos. Em nenhum dos 2 podcasts. É verdade. A gente está juntos há 16 anos. Lógico que nós tivemos algumas separações no início, mas não todos são 16 anos. E a gente falava, nós somos um casal muito mais maduro do que muitos que são casados. E foi o Espírito Santo que mostrou pra gente que a gente precisava fortalecer a nossa aliança. A gente precisava da aliança. Que a gente estava em desobediência. A gente estava em desobediência, a gente estava em pecado. Então, sim, foi depois da nossa conversão também que a gente casou. E seguindo, sim, o ponto que você falou sobre a aceleração que a gente teve, né, nesse 1 ano e pouquinho de conversão, de posicionamento, tem muito mais a ver com a nossa obediência. Sim. E o quão rápido a gente seguiu a direção de Deus, né? Bom, o pastor Pedro... o pastor Pedro é um pastor da nossa igreja. Ele falou algo no seminário que foi muito importante. Maturidade não tem a ver com quanto tempo você é convertido ou não, maturidade espiritual. Tem muito mais a ver com quão rápido você obedece à direção de Deus. Sim. E trazendo para a palavra, né, que é o que nos sustenta, em Isaías 1,19, tá escrito: se sois dispostos e obedientes, comerei o melhor da terra. Então a gente precisa ser obediente e estar disposto a passar pelo processo, né? Sim. E muitas decisões que Deus vai mandar você tomar, muitas das vezes não vai fazer sentido, vai ser difícil você tomar essa decisão. Mas você precisa ter fé e confiar em quem te direcionou. Total, eu tive decisões muito difíceis para tomar nesse processo. Quando eu me posicionei, eu precisei ter conversas muito difíceis com pessoas que eu amo muito, com pessoas que eu... ao mesmo tempo que eu precisava falar determinadas coisas, eu também precisava ter um posicionamento de honra. E era, assim, difícil, muito difícil. Eu, na minha cabeça humana, não conseguia pensar como seria possível aquele diálogo. Então, o que eu fiz? Orei. Senhor, me dá a oportunidade de falar sobre isso e me dá a oportunidade de falar sobre isso de forma honrosa. Me dá a oportunidade de glorificar o teu nome quando eu falar. Me dá a oportunidade de não ferir os teus princípios quando eu falar. Me dê as palavras, me dá a sabedoria, Pai. Eu preciso de ti. Eu reconheço a minha total incapacidade de fazer. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente acha que a gente vai conseguir. Ou que a gente... não, eu vou... Então tá. Deus falou? Então tá bom, eu vou lá e vou fazer. Mas eu vou fazer do meu jeito com a minha velha natureza. Sim. E não se submete total. Você até vai tentar obedecer, mas você vai tentar, né? Você vai tentar fazer do seu jeito. Você vai querer fazer do jeito que dá. Quando, na verdade, o mais sábio a se fazer é buscar a direção do Espírito Santo e reconhece a sua incapacidade. Gente, reconheça a sua incapacidade.
a gente não é capaz mesmo de fazer aquilo que Deus... A maioria das coisas que Deus manda a gente fazer, a gente não é capaz de fazer. Então, depende dele. Reconhece a sua incapacidade. Eu reconheço a minha incapacidade. Eu não sei, ou a sua incredulidade. Às vezes nem você crê que você é capaz de fazer aquilo. Meu Senhor, me ajuda com a minha incredulidade, me ajuda com a minha incapacidade, me fortalece, me capacita, porque no Senhor eu sei que está a minha força. Do Senhor eu sei que vem a sabedoria, e do Senhor vem todo o recurso que eu preciso. Então, por favor, Senhor, me fortalece. Esse podcast hoje aqui, inclusive, foi um direcionamento de Deus e foi debaixo dessa oração. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer extrair. Tem tantas coisas, nós vivemos tantas outras coisas. A gente não contou todas as coisas aqui. Nós vivemos muitas outras coisas, mas eu falei, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu fale. Ele vai dando pra gente as oportunidades e as palavras e as direções daquilo que tem que ser falado. Então, façam isso. Peçam direção, se coloquem em submissão, que é algo que é desafiador para muitas pessoas, mas hoje o melhor lugar que eu posso estar é nesse lugar de submissão ao Senhor, porque é o que tem trazido a minha vida até aqui e me sustentado, e eu só posso agradecer ao Senhor por poder ocupar esse lugar de filha, debaixo da mãozinha do Senhor aqui, ó. Mãozinha, modo de dizer, né? Mas da mão poderosa do Senhor, é nesse lugar que eu quero estar para sempre o resto da minha vida. Amém, amém. Amor, muito obrigado por ter compartilhado conosco o seu testemunho, foi muito importante pra gente. Que bom. Pra mim também. Então, eu quero, antes de passar a última palavra para você, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. E antes de falar dos patrocinadores, Deus tocou meu coração para também agradecer a W10, porque esse estúdio aqui é de fato abençoado. Amém. É acolhedor, sabe? Eu sinto a presença de Deus aqui. E então, quero começar honrando a W10 Studio. Se você, inclusive, é de Niterói ou é do Rio de Janeiro, que é um estúdio para você gravar o seu podcast com toda a estrutura, com essa estrutura que você está vendo, vem para cá, porque eu tenho certeza que aqui você vai ser acolhido, vai ser abraçado e o seu podcast vai ser abençoado, assim como o nosso é. Amém. Mas também quero agradecer a Chosen Assessoria. Como eu falei anteriormente, a Chosen é uma empresa especializada em proteção e planejamento financeiro. Então, se você precisa de ajuda com seguros, previdência privada, consórcios, eu tenho certeza que ali você vai ser muito bem atendido. Quero agradecer também a Vet Brives Brasil. Eu ia falar o nome do Ivan aqui, o Ivan Gregório. Ivan é um grande amigo, é um grande especialista, eu falo com muita propriedade. Ele falou algo no podcast que ele gravou, ele é um cirurgião, né, na área respiratória, e ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele é um cirurgião, ou seja, o business dele é esse, e ele fala que o papel dele, a tomada de decisão mais difícil para ele é saber quando é um caso de cirurgia para o animal e quando não é. Então isso já mostra o quão idôneo ele é, isso mostra a responsabilidade que ele tem com o seu animal. Então se você precisa de ajuda, se você tem um animal braquicefálico ali, procura ele, que eu tenho certeza que o seu animal pode respirar melhor. E o Matheus Curcio. Matheus foi um cara assim que me chamou muita atenção, porque quando a gente mudou a direção desse podcast, eu liguei pro Matheus e falei, Matheus, ele já era patrocinador do podcast, eu falei, Matheus, eu mudei de posicionamento, e ele falou algo que me chamou muita atenção, ele me chama de Carlão. Ele, Carlão, cara, você tá debaixo da mão do Senhor? Eu tô junto, vai lá, cara, vai lá, vamos meter bronca, pode contar comigo, vai ser um prazer e tal. Então, além de ser um grande especialista na área dele, foi uma pessoa que investiu aqui, sabe? Investe para que a gente possa continuar propagando a mensagem, levando a mensagem a você. Então, Lívia Bretas, para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem é cristão e de alguma forma se afastou, e para quem não é cristão e quer entender um pouco mais e já tem um pouco mais de curiosidade, porque comigo foi por uma questão de curiosidade. Qual a mensagem que você pode passar para essas pessoas, para esses dois perfis, para que eles possam entender quem verdadeiramente Jesus é, quais são as promessas que Jesus já tem para a vida deles, quais são as bênçãos que já estão disponíveis para eles acessarem? O que você pode dizer para essas pessoas? Bom,
Para quem está afastado dos caminhos do Senhor, o que a gente pode dizer, o que eu posso dizer é volta. O Senhor está de braços abertos. Vai lá, pega a Bíblia ou então busca no Google, na Bíblia online, a parábola do filho pródigo. Leia e pense e peça ao Espírito Santo para te convencer que você é esse filho. Você também pode ter feito o que for, você pode ter vendido tudo, você pode ter saído, pode ter abandonado tudo, pode ter feito a maior besteira do mundo se olhar pelos olhos do mundo. Mas o Senhor é aquele pai que tá lá e que quando olha fala, prepara a festa, pega uma roupa, uma sandália nova pro meu filho, uma roupa, o anel da família, é o meu filho, ele voltou. Então, o Senhor está sempre de braços abertos para receber a cada um de nós. Ele não nos olha com julgamento, ele não vai lembrar das coisas de errado que a gente fez, ele está ali para te aceitar. E aí, conforme ele te aceitar, você se submete ao Senhor, você busca se limpar todos os dias com a palavra. Todos os dias. É infalível. É infalível. Se existe um processo infalível, é se submeter à palavra de Deus e buscar nele toda a transformação que você precisa. E quando eu falo toda, é toda. Toda a transformação que você precisa está no Senhor. Não é uma parte. Não está uma parte no Senhor e outra parte você pode terceirizar para outras coisas. Não. Toda a transformação que você precisa está no Senhor. Então busque no Senhor tudo que você necessita. E para quem nunca teve um encontro com Jesus, talvez tenha um pouco de curiosidade em entender como é, ou talvez nunca teve essa curiosidade, mas enfim, chegou até aqui, está ouvindo essa mensagem nesse momento. Se você está aqui, nesse momento foi o Senhor quem te direcionou, eu tenho certeza. E se você está aqui agora e você sentiu no seu coração que você precisa ter um encontro com Jesus, feche os seus olhos e faz uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ainda não te conheço, mas eu quero te conhecer. De todo o meu coração, Pai, eu quero te conhecer. Eu quero ser curado de todas as feridas que eu tenho, que eu carrego ao longo da minha vida. E eu quero, Pai, te encontrar verdadeiramente. Eu quero ser teu filho ou tua filha. Eu quero poder caminhar contigo, eu quero viver isso que ela falou. Eu quero poder viver um pouco dessas experiências que eu ouvi eles falarem. Me mostra, faz prova da tua fidelidade na minha vida, Pai. Me mostra que o Senhor é realmente o meu Pai. E me direciona qual é o passo que eu tenho que dar agora. Por favor, em nome de Jesus. Amém. E eu concordo com essa oração daqui, Pai, ligo na terra para que o Senhor ligue no céu. E eu creio que vidas serão alcançadas através dessa mensagem. Em nome de Jesus. E é isso. Eu agradeço muito essa oportunidade. Foi uma bênção poder compartilhar esse testemunho. E espero que o Senhor o que a gente deseja é que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Amém. E que a gente possa continuar falando das maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida e que pode e vai fazer na vida de todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família. Tenho certeza que essa mensagem alcançou a sua casa, não foi à toa. E eu ouvi uma frase, eu vou repetir para você. Jesus, quando é bem apresentado, ele é irresistível. É verdade. Então, busque a Deus, busque a Jesus e o mais ele fará, tá? Entregue tudo a ele, que eu tenho certeza que os seus planos serão bem sucedidos. Não sou eu que estou te dizendo, é o que a palavra diz. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tudo e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.